pessoal, tudo bem? Bom, eu queria mostrar uma coisa que pode ser útil, né, para aqueles colegas que estão trabalhando com PSIM, né, com PowerSim, esse software aí tão poderoso para a gente trabalhar com simulação aí, né, em eletrônica de potência, com chaveamento, construção de conversores, placas fotovoltaicas, né, estudo de perdas e muitas outras coisas aí, né? Realmente o PSIM é muito poderoso. Então, para aqueles que começaram a explorar o PSIM, eu queria mostrar hoje como fazer uma senoide, como gerar um sinal senoidal com amplitude unitária. Daí a gente pode multiplicar essa amplitude unitária e conseguir aí o valor que a gente quiser. Como gerar um sinal senoidal? O próprio PSIM já tem uma ferramenta, né, que gera um sinal senoidal, mas muitas vezes é interessante nós gerarmos esse sinal senoidal, né, em alguns circuitos de simulação, como por exemplo em PLL, ou quando a gente quer promover algum tipo de anomalia no sinal, né, para simular uma perturbação, uma elevação, um afundamento de tensão. Às vezes é interessante a gente gerar, né, a gente criar um circuito que gera a senoide. E é interessante também para a gente poder, né, entender melhor esse processo. Vamos lá? Bom, eu estou com o PSIM aberto, né? Estou usando o PSIM 2021, mas esse circuito, né, que a gente vai montar pode ser montado em qualquer versão. Vou criar um arquivo novo aqui, já vou salvar ele. Eu vou dar um nome aqui de gerador senoidal. Beleza. Aqui no próprio PSIM nós já temos, né, um sinal senoidal. Se a gente vier aqui, colocar o sinal senoidal, colocar uma probe aqui de tensão e fazer as conexões, né, a gente consegue visualizar a forma de onda dessa tensão. Aqui nesse PSIM mais novo a gente tem inúmeros outros parâmetros, né, que o PSIM mais antigo aí não tem. Aqui a gente até consegue trabalhar em muita coisa. Veja, a gente tem frequência, amplitude. Então eu posso colocar aqui, ó, 179.6, que no caso seria o nosso 127 vezes raiz de 2, 60 Hz, ângulo de fase, o offset, né, que é um sinal DC, que eu posso deslocar, grampear o sinal para cima ou para baixo, resistência série, indutância série, considerando uma impedância, né, ele já tem a impedância da rede. Se fosse uma rede de alimentação, uma fonte de alimentação, a gente já pode considerar uma impedância, né? Quando eu quero que o sinal inicie, então a gente tem inúmeros parâmetros. Aqui eu não vou, basicamente eu vou só utilizar aqui o básico do básico. Se eu vier e colocar para simular, né, a gente vai visualizar um sinal senoidal. A gente não está visualizando praticamente o sinal todo, porque eu tenho que vir aqui, né, em Simulation Control e colocar o intervalo que eu quero. Vamos trabalhar com um intervalo de 100 mili, 0,1 segundos. Já vai dar para pegar aí vários ciclos aí do sinal. Agora sim, ó. Então a gente tem aqui um sinal, ó, com um pico. Se eu vier aqui, ó, pegar o pico máximo, né? Já vamos pegar aqui que ele já posiciona no valor máximo. Então, ó, eu tô com um pico aqui de 179.6. 1.79, né? 796 vezes 10 elevado à segunda. Então aqui a gente trabalha com essa notação de 10 aqui, né? Então 179.6, valor de pico que eu configurei, né? 60 Hz, eu posso pegar aqui o intervalo e verificar se eu tenho 60 Hz. Vamos supor, vou pegar desse ponto mais ou menos até esse ponto, pegar um período, o tempo necessário para se completar um ciclo. A gente vem no delta aqui, ó, do tempo, ó, tá dando 1.67 vezes 10 elevado a menos 2. Em outras palavras, né, 0,016, 16 milissegundos, 16,7 está dando aqui. Aqui não tem tanta precisão, mas a gente está em 60 Hz. Então o período está dando aí aproximadamente 16,66 milissegundos. Beleza. Agora, se a gente quisesse gerar esse sinal, né, de uma forma diferente, a gente pode vir aqui, ó, e colocar uma constante. Eu vou colocar uma constante. Essa constante, ela tá aqui, ó, no software PSIM mais antigo. Você vai buscar aqui em Source, constante. Eu vou deixar em 1 primeiro, essa constante. Vou deixar selecionado aqui o número 1, deixa eu
Vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Beleza. Depois disso, eu vou colocar um ganho. Esse ganho vai simbolizar o meu 2π. Só que aqui eu vou trabalhar em ângulo de 0 a 360. Não vou trabalhar com radianos, vou trabalhar em graus. Então vou colocar aqui, ó, 360. Bom, depois de fazer isso, eu basicamente vou colocar um integrador. Vou vir aqui, ó, em elementos, controle, integrador. Vou colocar um integrador aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma constante, multiplicando por 360, então eu tenho uma função constante de 360 e estou integrando ela. Aqui na saída eu vou colocar um valor de tensão, aqui uma probe, para a gente poder visualizar essa forma de onda. Se a gente integrar um sinal constante, né, a gente vai ter uma função do primeiro grau. A gente viu isso lá, né, no cálculo básico, lá, diferencial integral. Se a gente pegar uma função constante, e integrar, a gente gera uma rampa ascendente ou descendente. Nesse caso aqui, eu vou configurar aqui a constante de tempo, né, que é basicamente o ganho, em 1. Em outras palavras, eu vou sair de 0 e vou a 360 em 1 segundo. Então é isso que eu quero visualizar. Se eu voltar aqui no meu... Deixa eu deixar ele mais próximo aqui, né? No Simulation Control. Eu vou colocar aqui, ó, um tempo de 1 segundo. Então eu quero simular nesse intervalo. Vou vir aqui, vou executar novamente. O que aconteceu? Ó, eu saí de 0 e fui até 1. Veja aqui, ó. 0, 02, 04, 06, 08, 1. 1 segundo aqui, ó. Essa escala está em segundos, né? E eu alcancei quanto? Se eu vier aqui no valor máximo, ó, o valor máximo é essa probe 1 aqui, ó, 360. 3.6 vezes 10 elevado à segunda, 3.6 vezes 100, né? 360. Então, o que eu quero fazer, né? Na verdade, se eu multiplicar por 100, se eu multiplicar por 60, na verdade eu estou criando a minha frequência. Vou habilitar aqui a gente deixar aqui, ó, frequência. Se eu estou saindo de 0 e indo a 360, isso aqui é graus, né? Eu estou indo até 360 graus em 1 segundo. Se eu pegar esse 1 e dividir por 60, nesse caso aqui a gente está promovendo o efeito de multiplicar, né? Se eu estou multiplicando esse 1, esse 360 por 60, na verdade ele vai chegar em 360 em um tempo 60 vezes menor. Então é como se eu estivesse pegando 1 e dividindo por 360. Se a gente dividindo por 60. Se a gente for aqui na calculadora, ó, vou pegar 1 dividir por 60, vou ter um tempo, ó, de 16,66, né? Se eu andar aqui 3 casas, vai ter 16,66 mili. Então, se eu simular novamente, eu vou gerar uma rampa. Agora, né, nesse caso aqui, a minha tensão foi lá para cima. Por quê? Porque eu estou gerando uma rampa e não limitei a minha rampa, né? Eu não coloquei um limite. A integral, ela tem um efeito acumulativo, né? Veja que aqui, ó, cada passo de integração ele está aumentando. É como se eu somasse um pouquinho com o valor anterior, depois soma um pouco com o valor anterior. Então esse efeito da integração, ele basicamente, né, ele vai produzir um sinal tendendo ao infinito. Se você não limitar, né? Se fosse uma aplicação aí com amplificador operacional, eu estaria limitado aos rails, né? Às alimentações do amplificador operacional. Nesse caso aqui, para a gente observar melhor, vamos vir aqui, ó, e diminuir isso aqui, né? Vamos colocar aí 50, né? Vou colocar aproximadamente 0.05, 50 milissegundos. E vou simular de novo aqui. Ó, simulando de novo, agora a gente tem 50 mili. Quando que eu cheguei em 360? Se eu pegar aqui o meu cursor, vou pegar aqui o cursor 2 aqui, ó.
e for deslocando ele aqui, ó, eu tá indicando, ó, tá 396. Eu vou diminuindo até chegar em 360. Ó, 360. 3.6 vezes 10 a segunda. Então eu alcancei 360 em um tempo de 1.166, de 1.66 vezes 10 elevado a menos 2. Em outras palavras, né, eu alcancei em um tempo de 16,66. Né, se eu vier aqui e deslocar aqui mais duas casas para o lado de lá, vai ficar, né, 0,016. Então, na verdade, isso aqui, ó, é 16,66 milissegundos. Eu alcancei 360 em 16,66 milissegundos. Por que eu consegui isso? Porque eu peguei e multipliquei por 60. Eu estava gerando uma rampa de 0 a 360 graus em 1 segundo. Se eu multipliquei esse 360 por 60, eu vou chegar em 360 graus em um tempo 60 vezes menor. Então, 1 segundo, que era o tempo anterior, dividido por 60, vai me dar 16,66 milissegundos, que é o período, né, da frequência da rede de 60 Hz. Beleza, fiz a primeira etapa aqui, estou gerando uma rampa. Eu vou chamar aqui, ó, de referência, né, rampa de referência, ou referência angular, né, referência angular. Eu tenho que clicar aqui para habilitar, né? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, né? Basicamente, eu estou gerando uma rampa. Só que eu preciso que isso fique cíclico. Essa rampa saia de 0, vá a 360 em 16,66. A hora que ele chegar em 16,66, eu quero resetar para que essa rampa comece de novo, para eu criar um efeito de frequência de 0 a 360, 360 eu reseto, 0 a 360 e aí fica ciclicamente trabalhando dessa forma. Para isso eu vou pegar um comparador, na verdade eu peguei aqui um sensor, né, de tensão, um comparador tatical. Vou pegar um comparador e aí nesse comparador eu vou inverter aqui, ó, e vou colocar uma constante aqui. Nesse ponto, essa constante é de quanto? 360. Porque o meu ângulo máximo é 360. Chegou em 360, eu quero resetar. Então vou deixar o 360 aqui, ó. E aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a saída aqui. A hora que chegar em 360, isso aqui é um comparador de tensão, né? Saída binária. Se a entrada não inversora for maior que a inversora, a saída vai ficar verdadeira. Só que aí agora eu vou tirar esse integrador e buscar um integrador. Vou vir aqui em Control e pegar aqui, ó, External Resetable Integrator. Então eu vou colocar esse integrador resetável. Vou vir aqui, ó, e eu vou resetar o integrador. Mas vou resetar em quando? Quando eu jogar nível lógico 1 aqui. Quando que eu vou jogar nível lógico 1? Quando a entrada não inversora for maior. Quando a entrada não inversora vai ser maior? Quando a saída chegar em 360. Então eu vou vir aqui, ó, voltar o ganho, né, a constante de tempo para 1. Vou até deixar aqui marcado aqui, né, mostrando. Beleza, agora eu vou simular novamente. Veja que agora, ó, agora eu tenho um sinal, né, resetado, né, chegou em 360, eu reseto. Se eu vier aqui no valor máximo, ó, tô pegando aqui, ó, a probe 1 no valor máximo, ó, tá? 359,9999, dá essa pequena diferença aqui, ó, 360. Certo? Se eu quiser mostrar mais ciclos desse, eu venho aqui e aumento esse tempo. Vamos colocar 100 milissegundos. Simulo novamente. Agora eu tenho mais períodos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos praticamente. Certo? Então, beleza, consegui gerar uma referência em rampa. Essa referência em rampa seria o meu 2π, né, vezes f. Né? O 2π vezes f é a frequência angular. Né? O sinal senoidal é descrito por Vp vezes seno de ômega t. O ômega é a minha frequência angular. A frequência angular é 2π vezes f.
Então, na verdade, eu tenho minha frequência angular variando de 0 a 2π, nesse caso aqui está em graus, de 0 a 360, em uma velocidade, em um intervalo de tempo de 16,66 milissegundos, que é compatível com 60 Hz. Beleza. Agora, basta a gente aplicar o seno, né? Eu vou vir aqui, ó, em Control, vou vir aqui em funções, né, computacionais, e pegar aqui, ó, o seno. Vou aplicar um seno. Então eu tô aplicando o seno em quem? Eu tô aplicando um seno em 2π vezes f, no ômega. Isso aqui é velocidade angular. Então na saída eu vou colocar uma probe para eu visualizar esse sinal. Vamos imaginar então que na saída a gente vai ter uma senoide unitária, porque o meu VP, seno de ômega t, o VP é o valor de pico. Nesse caso, ó, o meu ganho aqui é 1, eu estou chegando até em 1. Eu estou trabalhando com 1 segundo aqui, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar de 0 a 360, né, em 1 segundo. Então, aqui na saída, eu vou chamar aqui de senoide unitária. Aqui na saída, então, eu vou ter uma senoide unitária. Se eu simular, vou pegar aqui agora a senoide unitária. Veja, agora eu tenho uma senoide. Veja que os valores, ó, os limites é basicamente mais 1 e menos 1. Então eu tenho uma senoide na frequência de 60 Hz. Se eu colocar aqui, ó, colocar aqui no início, vou pegar um período aqui, né, mais ou menos. Aqui não dá tanta precisão, mas se eu pegar um período e olhar aqui, ó, o delta tá dando, ó, 1.66 vezes 10 a menos 2, 16 milissegundos. Então estou com a frequência de 60 Hz, certo? E o valor máximo? O valor máximo, ó, 1, e o valor mínimo? Menos 1. Então eu tenho eu consegui gerar uma senoide de amplitude unitária na frequência que eu quero. Então com um circuito desse, você consegue fazer isso. Uma outra coisa interessante da gente plotar aqui, ó, plotar as duas, né? Vamos pegar aqui a senoide unitária e depois a referência. Só que o valor da referência está muito alto, está indo de 0 a 360. Para eu transformar ele em unitário, eu joguei ele aqui para baixo e vou dividir por 360. E vou jogar ele para as variáveis que vão ser mostradas no display. Veja que agora, ó, eu estou produzindo esse sinal, ó, na entrada do bloco de seno, e esse sinal azul aqui, ó, que é a minha referência angular, que está variando de 0 a 360 em 16,66 milissegundos, está recebendo o seno, né? Eu estou aplicando o seno em cada ponto desse aqui, como se no intervalo que eu tivesse infinitos pontos e tivesse aplicando o seno aqui em cada pontinho desse. A gente quiser melhorar esses degraus aqui, não sei se está dando para vocês visualizarem, basta a gente mexer no passo de integração. Aqui ele tem uns degraus aqui, ó, não tá tão ruim não, se a gente alterar o passo de integração aqui da simulação. Então a gente consegue aí então produzir, né, uma senoide. Agora, se eu quiser transformar isso no sinal da rede, basta eu colocar aqui um multiplicador na saída, ó, vou vir aqui, colocar um multiplicador, vou colocar um sinal de referência, eu pego um valor de tensão DC, e aí eu vou colocar o valor de pico que eu quero, 179,6. Esse valor de pico é o valor de pico da rede, né, considerando 127 volts RMS. Eu vou vir aqui colocar outra probe. Então eu estou multiplicando uma senoide unitária por um valor DC. Né? Quando eu multiplico um sinal DC por um sinal senoidal, na verdade eu só estou amplificando o sinal senoidal. Ele continua senoidal, continua simétrico, continua com a mesma frequência, só que eu amplifico o que? Amplifico a amplitude dele apenas. Então esse sinal de saída aqui, ó, eu posso chamar ele de senoide da rede, né? Simulando a senoide da rede de alimentação. Se a gente simular agora por fim, né? Vou simular aqui novamente. Vou pegar a minha senoide da rede. Tá aí a minha senoide final
A gente pode dar 2 cliques aqui, ó, vir aqui em curva e alterar aqui, ó, o traço, né, pra gente visualizar melhor. Tá aí o meu sinal, ó, peguei o valor de pico, ó, 179.6, o valor mínimo, menos 179.6. Aqui a gente pode medir mais ou menos a frequência, continua na mesma, na verdade vai seguir a frequência da referência. Aproximadamente aqui o delta, 1.66 vezes 10 a menos 2, 16 milissegundos. Então tá aí, né, uma forma, não existe só essa forma, existem muitas outras, o PSIM é muito rico de opções para que a gente possa gerar condições, né, necessárias dependendo da simulação que você vai fazer. Você pode colocar aqui também, ó, um outro multiplicador multiplicando um sinal, né, de onda quadrada, um sinal, um degrau que possa variar lá de 0 a 1, multiplicando o sinal de amplitude unitária. Consequentemente, eu consigo gerar ou produzir efeitos de afundamento de tensão, de elevação de tensão, de distúrbios, né? Muito comum para você poder testar seu controle aí. Ok? Eu espero que essas informações tenham sido úteis para você aí, né? E espero que você possa montar aí e tirar suas conclusões. Beleza? Um forte abraço aí e até o próximo vídeo. Até mais, bons estudos!